Alô! Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como estamos? Terça-feira, nossa live de toda semana aí com o Hector e a Simone. Já já eles estão chegando por aqui. Enquanto isso, vamos chegando, vamos chegando. Olha aí, Ju, Alencar, Rose, bem-vindos. Como vocês têm passado? Rodrigo, bem-vindo. Olá, pessoal. Estão todos bem? Espero que estejam bem, apesar aí das dificuldades. Hoje vamos ter um tema muito interessante. Vamos falar sobre resiliência e criatividade, que tem uma coisa a ver com a outra. E o pessoal está chegando e vão conversar com a gente, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tópico bem legal. Semana passada a gente conversou sobre olá, Oi, boa noite. boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem? Ah, que bom. Eu estava contando para o pessoal aqui da nossa conversa da semana passada, que a gente falou sobre criatividade e felicidade, e aí esta semana a gente vai falar sobre criatividade e resiliência, e a gente não combinou com o pessoal do Globo Repórter, né, que falou sobre resiliência. Eu acho que eles ouviram, hein? Eles que copiaram a nossa ideia. A gente já tinha anunciado isso aqui, hein? A gente ia anunciar na outra live, que está gravado, pode verificar. E o pessoal, acho que eles estão com esse problema de pauta, então eles estão buscando aqui com a gente. É verdade, pessoal. Estão sem criatividade, estão precisando da nossa. É verdade. Antes da gente começar, queria convidar o pessoal para chamar os amigos, para chamar o pessoal que conhece, a família. Só mandar esse aviãozinho aí indicando essa live para várias pessoas, porque eu não tenho dúvida que muitos de nós precisam ouvir realmente algo positivo, fortalecedor. E resiliência é realmente uma capacidade que todos nós precisamos desenvolver. E o que tudo isso tem a ver com a criatividade, com esse momento que a gente está vivendo? Então, se vai ser um assunto importante para você, provavelmente vai ser para outras pessoas que você conhece também. Então, quem você conhece que está precisando aí um pouco de resiliência, entender um pouco mais como a criatividade pode ajudar nesse processo. Quem está louco e ansioso para chegar no novo normal, é essa pessoa que precisa saber mais sobre criatividade. Luiz, então, quem você conhece que está falando sobre esse tópico aí, paradamente, é quem tem que estar aqui com a gente hoje. É isso aí. Vocês se consideram pessoas resilientes por aí? E, Stefano, esse aí que você falou agora, descreveu, vai precisar também de regular a emoção também, né? Baixar um pouquinho a ansiedade. Né? É verdade. Estamos todos precisados. É verdade. Então, eu queria que vocês participassem com a gente, respondessem aqui nos comentários. Você se sente resiliente, acha que você é forte para enfrentar esse momento? Deixa aí seus comentários que a gente quer saber. E vocês? Muita resiliência aí nesse momento? Sempre, todos os dias agora. Até porque... Cada dia mais. A gente tem enfrentado no último mês inteiro os piores momentos da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, então a necessidade de ter mais resiliência, ela é geral para todo mundo, né? Aqui e aí, mas aqui a gente está, então, chegou a nossa vez de enfrentar o que Manaus enfrentou, o Rio Grande do Sul está enfrentando, então não está muito fácil, então todo mundo está precisando desse tema e a gente acha bem relevante, então justamente por isso a gente também está abordando esse tema nas lives de quintas-feiras, porque a gente vê que é o que as pessoas estão precisando conversar, falar, e é muito importante então a gente, né, falar um pouquinho que o Hector e eu somos psicólogos, a gente trabalha há 25 anos no desenvolvimento de pessoas e sempre com enfoque na qualidade de vida e performance. E dentro desse processo todo, claro que a resiliência, que é aquela capacidade que as pessoas têm de enfrentar desafios e saírem transformadas para melhor dos desafios que elas estão enfrentando,
ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano. Então, por isso que está dentro de tudo aquilo que a gente vem estudando. E hoje, como a gente vai falar aqui de criatividade, as pessoas também vão poder entender o que a criatividade tem a ver com resiliência e por que a gente está junto aqui com a Desloque fazendo esses temas tão bacanas. Porque criatividade tem tudo a ver com desenvolvimento humano, com performance e também com resiliência. Ou seja, tudo isso está conectado. Então, é indissociável e faz parte dessa visão que a gente sempre fala, uma visão integral do ser humano, uma visão integral do ser. Então, não adianta a gente só pegar um aspecto e sem levar em consideração os demais aspectos do ser humano, né? Então, a gente trabalha muito essa questão da própria fisiologia, conhecer como é que a gente funciona, estar, digamos assim, com o ouvido, com a autopercepção do que o corpo está nos mostrando e como isso se encaixa, e como a gente já comentou em outras lives, né? Helena, Simone, que vocês fizeram uma pós em neurociência mais recente, como tudo isso tem um embasamento neurocientífico e o que hoje nós já sabemos, consolidado, de, digamos assim, informações, de técnicas, de dados que a gente pode utilizar na nossa vida para melhorar, para evoluir. Então, quando a gente começou o ano passado já a falar sobre o tema que vocês são mais, estão mais na ponta para vocês, que é a criatividade, a gente traz um pouco esse olhar da psicologia. A criatividade e a performance, como a Simone falou, elas são complementares, são indissociáveis. Quanto mais eu conseguir desenvolver minha criatividade, eu estou também dando campo para desenvolver a resiliência. Eu até estava brincando assim com palavras agora quando vocês falaram, é preciso ter criatividade para ser resiliente. Então, está tudo, né, conectado. Eu ia lançar esse questionamento para vocês, mas antes eu queria dar boa noite aí para a Cat, que eu vi que a Cat entrou, ela é conterrânea de vocês, é de São José dos Campos. Nossa colega de neurofeedback aí de São José dos Campos. Então, um abração para a Cat. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Todos estão chegando por aqui. Esse é um assunto que vai render bastante. Aproveitem, convidem os amigos. E para vocês entenderem um pouquinho, nós 4 estamos toda terça-feira trazendo um assunto que alia a criatividade com alguma outra competência, com apoio da psicologia, da neurociência, dos conhecimentos do design. E nós estamos aí trabalhando já há alguns meses nesses temas para trazer para vocês alguns insights, algumas ferramentas, recursos para que vocês possam ter maiores condições de lidar com os problemas, com o desafio. E a criatividade, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de resolver problemas. E ser resiliente é justamente essa capacidade de encarar o problema, né, de estudar, de mapear isso e entender de quais maneiras a gente vai lidar com isso de alguma maneira, né, de algum jeito. Então, a gente tem também a criatividade como sendo um conceito de adaptação a mudanças, e tudo isso tem a ver com esse contexto da resiliência. Uma coisa muito interessante que eu vejo nessas duas palavras é que no design, a gente usa muito a resiliência no design, e na resiliência você usa muita criatividade. Sabe? Então, acho que são duas coisas que se complementam. Uma hora a resiliência você auxilia na criatividade, em propostas, e também ao contrário. Então, eu quero falar bastante sobre como a resiliência ajuda na criatividade, mas antes eu queria perguntar como que a criatividade ajuda na resiliência. Porque o que eu vejo nesse contexto que nós estamos passando agora, aonde já faz já estamos fazendo aí quase um ano que se fala do novo normal, né? Então as pessoas falam desse termo, né? Quanto a gente escuta quando a gente conversa com nossos familiares e amigos, que é tipo, quando tudo vai voltar ao normal. Então, uma coisa que eu vejo é que as pessoas ficam focadas em voltar ao normal, né? Então, a resiliência é a nossa capacidade de voltar. Porém, eu sinto que o ser humano tem uma necessidade de evolução. Ou seja,
também eu percebo que pessoas que voltam a uma condição exatamente iguais, aí acontece aquele sentimento um pouco depressivo, um pouco de fracasso, tipo, nossa, eu dei essa volta toda e voltei no mesmo lugar, então também não é bom. Então, o que eu queria perguntar para vocês é para vocês comentarem um pouco da opinião de vocês sobre justamente esse ponto que ninguém fala, que é a hora que voltar ao normal, entrarmos nesse novo normal, e aí certas coisas, né, as rotinas realmente entrarem de curso com as adaptações que vão acontecer normalmente, mas o que as pessoas vão aprender? Porque, né, nunca se volta igual. Como que esse é o lado bom desse aprendizado todo que a gente, né, que as pessoas podem tirar? Porque eu não escuto ninguém falar sobre isso, sabe? Eu não escuto ninguém falar sobre, pô, mas o que eu vou tirar disso? A hora que eu voltar, tipo, o que eu vou, aonde eu vou evoluir? Então, Stefano, dia 5 de junho vai fazer um ano que eu publiquei uma coletânea de artigos. Ele está lá com o preço mínimo na Amazon, para quem quiser, o dicionário para o novo normal. E foram ideias que eu coloquei, baseadas na psicologia, na neurociência, daquilo que a gente pode passar a enxergar diferente a partir daqui, a partir desse momento que a gente está vivendo. Obviamente que tem muito do desejo da própria autora, daquilo que ela gostaria que as pessoas conseguissem ver, né, de diferente, mas também aquilo que eu tenho, que eu acredito que o ser humano possa reciclar e transformar a partir dessa experiência coletiva que nós estamos tendo agora durante este ano e ainda vamos ter por mais algum tempo. Então, eu concordo que depois de tudo isso, e mesmo quando na vida que era normal antes, eu acho que essa disposição à aprendizagem, que tem a ver com criatividade e resiliência, ela pode fazer com que as pessoas tirem mais proveito das experiências que elas têm, tornando elas mais resilientes e mais criativas. Então, essa abertura para aprender, essa disposição para aprender com aquilo que eu não tenho controle. Então, o ser humano já vinha com muitas dificuldades, com muitos problemas. Então, a gente está enfrentando um problema sem precedentes para a humanidade e que pode ser, então, uma oportunidade, sim, de voltar diferente. Porque voltar como era antes não tem muita lógica. Não tem nem como e nem porquê. Não existe como, depois dessa experiência, alguém voltar a ser exatamente como era, porque uns terão sofrido mais, outros terão sofrido menos. Então, existe, sim, uma possibilidade. Eu ainda não li o livro do Edgar Morin, que saiu há 15 dias, e que ele também é mais, digamos, otimista, mais interessado em falar dessa ideia de que o ser humano, sim, pode sair melhor dessa crise. Então, ainda não li o livro dele, mas eu sei que ele está desenvolvendo essa ideia também. E que eu vejo com muitas possibilidades, porque o que a gente está fazendo aqui, toda terça-feira, por exemplo, nós quatro, assim como muitas outras pessoas estão fazendo, né, que a gente vê por aí nas redes sociais, cada um fazendo o seu papel para colaborar dentro do que é possível. E aqui a gente está fazendo algo que une resiliência e criatividade, que é uma adaptabilidade criativa. E que o ideal para nós seria, a partir dessa crise toda, a gente levar essa adaptabilidade criativa para as nossas vidas. E tentar se adaptar criativamente com menos experiências de dor e com mais experiências de aprendizagem. Porque toda essa crise ainda está fazendo com que a gente aprenda a partir da dor. E se a gente passar a partir disso a adotar como lema, como princípio de vida, adaptar-se criativamente, talvez a gente consiga sofrer menos. Porque adaptar-se criativamente também tem a ver com aceitar que a vida não é como eu gostaria que fosse, que tem muitas coisas que eu não controlo e que eu preciso saber me adaptar criativamente a tudo aquilo que eu não controlo. E isso pode, então,
fazer com que o ser humano se torne um ser melhorzinho do que vinha sendo. Não sei o que vocês acham agora. Já falei bastante. Mas eu queria trazer, aproveitando a questão do Stefano, na verdade eu vejo duas conotações que elas, como é que eu vou dizer, elas não são opostas, elas são paralelas, são complementares. O que é? A própria ideia, o conceito da resiliência, que é a capacidade de, ao enfrentar alguma pressão, alguma, digamos assim, a pessoa enfrenta, volta ao seu estado, digamos assim, de estado, que a resiliência, o conceito é emprestado da física, né? Então a gente sabe que o estresse sobre um material vai provocar alguma, digamos assim, deformação, até ruptura, dependendo do nível do material, e a resiliência seria a capacidade daquele material resistir àquela pressão e voltar ao seu estado original. Mas o que acontece? Trazendo isso para o nosso mundo humano, né, do ser humano, fazendo analogia, essa capacidade de resiliência é a capacidade da gente poder enfrentar, não se quebrar, se ajustar, se dobrar, voltar ao, digamos assim, ao meu estado anterior, mas a gente complementa com a visão de que não significa que a gente vai voltar ao mesmo lugar, mas sim que a gente vai resistir àquele movimento, àquele momento. Isso vai me dar uma oportunidade de aprendizagem que vai me movimentar à frente. Então, eu vejo duas coisas: a conotação do próprio conceito da resiliência e a nossa, digamos assim, oportunidade ou tendência que a gente deveria ter de evoluir, de avançar, de ir para frente. Então, são duas coisas que acabam, digamos assim, tendo momentos diferentes. Tem um momento do enfrentamento e depois tem um momento da evolução, de ir para frente. Sim, é verdade. Eu concordo com o que vocês falaram, né, sobre resiliência, que nesse momento dificilmente muitos de nós voltam ao estado original, né? A gente dificilmente volta, como a Simone falou, a ser o que era ou a fazer as coisas da mesma maneira, porque, como você bem disse, muitos tiveram dores, né, que são irreversíveis, que são irreparáveis, perdas. Mas eu vejo a resiliência, nesse momento, como um estado mental de não desistir, apesar da dor, do sofrimento e de qualquer dificuldade. Não desistir da vida, principalmente, né? De lutar, de continuar batalhando, de tentar de novo. É um estado de se levantar e tentar um pouco mais e se desafiar, apesar de não ter forças tanto quanto tinha antes, né? Porque, de fato, vai ser muito difícil essa dinâmica de voltar a ser tudo como era antes. Até porque a gente usa, né, todas essas experiências, inclusive a dor, também ela é utilizada pelo ser humano como um fator de desenvolvimento, né? Como que eu me desenvolvo a partir daqui? Como eu consigo transformar a minha maior dor na minha maior força? Né? Transformando isso numa causa, transformando isso num propósito, transformando isso num projeto, algo que dê um novo sentido para a vida. Mas não significa, também tendo dessa maneira, que a gente tenha que buscar voltar ao estado que a gente tinha anteriormente. Eu não acho que isso seja possível. Eu acredito que seja possível resistir no sentido de encarar o problema. E mesmo que a gente caia, porque a gente vai cair, a gente é ser humano, a gente tem a capacidade de se levantar e tentar de novo. Então eu vejo a resiliência dessa maneira. E não como um superpoder, né? Que é o superpoder dos heróis de não se abalarem pelo problema. Mas tem... Olha, eu vou falar uma história que você estava falando agora dessa questão aí, que é um pouco ligada ao antifrágil, né, da resiliência. Sim, gosto muito desse conceito. Eu estava pensando bem no que você falou, igual dos heróis. Eu acho que, assim, tem uma história muito, muito interessante dessa questão de resiliência que vem de contos de fantasia, que é a história do Batman, né? Então, o Batman, ele é justamente uma figura cartunista dessa questão
do antifrágil, porque ele vira quem viu o Cavaleiro das Trevas sabe, assim, mostra ali um pouco da história daquele personagem, como ele virou um homem morcego, porque quando ele era criança ele tinha muito medo de morcego, né? Então aquilo assustava ele, então como ele viu, isso aqui é assustador, e ele queria assustar ali os homens maus, ele se transformou no maior medo dele para combater o crime, né? Então, assim, ele se transforma no medo. Então, assim, é um conto de fantasia que mostra um pouco uma situação extrema que a gente vê em diversos momentos, assim, né? Quantas histórias a gente vê de pessoas conseguiram transformar a sua fraqueza na sua potência. Outro caso é o próprio Ayrton Senna. O Ayrton Senna que, após perder uma corrida ganha porque começou a chover, ele praticou tanto corrida na chuva que virou o ponto forte dele. Assim. O especialista. Ele virou especialista na chuva. Então, quem assistia as corridas dele lembrava que não importa o lugar que ele estivesse, às vezes até lá atrás, começava a chover, você já, tipo, que bom, o Senna ganhou, e não dava outra, assim, né? Tipo, começava as chovidas, ele ganhava. Então, eu acho que essa questão de identificar a fraqueza e transformar isso numa algo positivo, tirar o lado bom é essencial, né? Eu acho que isso tem a ver com essa visão também de futuro, né? Com esse objetivo bem definido, com essa estratégia, com algo que você busca manter, né? Essa visão de futuro tem muito a ver com a resiliência, porque se você não vê nada à frente, se você acha que perdeu o sentido de tudo, não tem mais nada que você possa fazer, então realmente não existe motivos para você fazer qualquer esforço ou movimento para mudar qualquer situação, porque você não tem um propósito maior, né? Então, nesses casos que você citou, todos tinham um propósito, um objetivo muito grande, né? O Ayrton Senna fez disso um grande objetivo de vitória, né? De realizar sonho, de se superar, enfim. Então, eu acredito que a resiliência ela está completamente atrelada a um propósito bem definido também, porque senão eu não consigo dar um passo além se realmente eu não tenho perspectivas de um futuro melhor, ou grandioso, ou maior do que isso que eu estou vivendo hoje. Então, tem muito a ver com isso também. É bem importante essas ideias que vocês trouxeram, porque é bem importante que as pessoas lembrem que resiliência não é sinônimo de invulnerabilidade. Como você falou, Helena, que o resiliente também vai ter seus momentos difíceis, também vai, né, ter dificuldades. Então, justamente não é estar sempre forte e poderoso, é reconhecer os seus momentos de fraqueza. Então, existe esse paradoxo na resiliência que muitas pessoas não entendem. Para que eu possa ser forte, eu preciso encarar as minhas fraquezas. Então, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque a gente fala para as pessoas, e os profissionais de saúde mental têm ressaltado muito isso. Já é resiliente quem está conseguindo dar conta da sua rotina, ainda que com dificuldades. Isso já é resiliência nesse momento. As pessoas precisam entender que quando a gente está falando aqui de resiliência e adaptabilidade criativa, a gente não quer que as pessoas saiam criando 1000 coisas, novas empresas, novas ideias todos os dias. Se conseguir, ótimo. Mas a adaptabilidade criativa também vai ser como eu vou sobreviver no meu dia a dia da melhor forma possível. E isso, às vezes, pode ter a ver com atitudes simples, como estimular os sentidos, apreciar uma refeição, apreciar para o pessoal, principalmente aí quem perdeu o olfato com a Covid, precisa fazer aquele treinamento de sentir os aromas, de perceber os aromas que tem. Então, a pessoa fazer o exercício de apreciar a paisagem que está vendo pela janela, ou talvez alguma música, como o Hector gosta de falar. Quer dar uma sugestão de... Não, agora a questão da música, falar um pouco depois. Eu estava lembrando de uma outra coisa que, quando a gente estava começando o assunto sobre a criatividade e a resiliência, existe um ponto que liga esses dois de uma forma bastante forte, que é a questão da flexibilidade.
Então, quando a Simone estava trazendo aqui a questão de como enfrentar, como encarar, como olhar as coisas de uma forma que me faça, apesar das circunstâncias, apesar do, digamos assim, da dificuldade em si, que eu possa olhar para frente, que eu possa ter um olhar de como é que eu posso enfrentar e fazer um pouquinho melhor isso aqui, ou menos ruim, ou não ter o olhar daquele do que vai sucumbir, ou que vai, digamos assim, não resistir a essa pressão toda. Então, flexibilidade está na base da criatividade, na base da resiliência e na base da inteligência emocional também. Então, uma pessoa que tem um pensamento mais flexível, geralmente a pessoa criativa, ela tem um pouco mais de flexibilidade porque ela tem que estar com a mente super aberta, super flexível a ideias, a insights. Então, por natureza, a pessoa que é mais criativa ou que trabalha, que nem você, Stefano, na área de design, a cabeça ela fica é uma fonte de captação por ter flexibilidade para poder captar isso tudo. Mas quando a gente traz esse conceito da flexibilidade para o dia a dia, para utilizar na questão da resiliência, ela ainda se amplifica mais essa importância, porque se eu não tiver flexibilidade, ou se eu for muito rígido em enxergar uma dificuldade e encarar aquilo de uma forma, digamos assim, meu Deus, se não for assim, então não pode Não vai ser, ou seja, aquele pensamento mais rígido, a pessoa não vai ter jogo de cintura, não vai ter campo para exercitar a resiliência. Então, resiliência exige flexibilidade, até porque, para a gente enfrentar alguma situação, vão existir dois momentos. O primeiro momento é aceitar a situação que está vindo. E ter flexibilidade, no caso, eu preciso ter flexibilidade para fazer o aceite, para ter essa aceitação. Porque se eu não aceitar a situação, eu já começo, digamos assim, brigando contra a situação e dali não vai sair nada. Então, Sim. se num primeiro momento eu tenho flexibilidade para aceitar a situação, opa, então tá, vamos ver o que a gente pode fazer a partir disso. Então, esse movimento dessa flexibilidade cria o campo para ser resiliente, ou seja, poder enfrentar, e o campo da criatividade para ver como é que a gente pode fazer melhor isso aqui. É justamente esses pontos onde a resiliência auxilia o processo criativo. E eu acho que, porque tem, assim, dentro do processo criativo, tem dois aspectos que a gente sempre considera nesse escopo, e um que ajuda, outro que atrapalha. Né? Um é essa questão das pessoas não quererem mudar, né? Lutarem contra isso. Então, muitas vezes, e isso na criatividade, ela funciona em todos os âmbitos, assim. Então, eu, como designer, já enfrentei desafio disso com pessoas que trabalham comigo dentro do projeto em si, ou seja, quem deveria estar criando também, tipo, tem dificuldade de querer que algo mude, ou seja, isso aqui funciona, então não tem que mudar. É um apego à ideia também. É um receio de... É a pessoa que não tem a flexibilidade de pensamento, então ela não consegue trabalhar naquilo, né? Então, tem esse ponto. Então, esse ponto é o que tem que ser mapeado, você tem que saber trabalhar com isso, porque as pessoas estão levando uma questão pessoal, né? Então, é difícil. E outro ponto é a questão onde você linka um pouco com aquela referência das pessoas, onde que as pessoas têm que ter as questões de familiaridade. Então, a resiliência, a gente sabe que as pessoas querem voltar àquilo que era antes, ao conforto. Então, você tem que, digamos, dar um braço para a pessoa ali, em algum âmbito, que é uma questão emocional nossa, para que as pessoas se sintam confortáveis em utilizar um serviço novo, um produto novo e tudo mais. Tudo aquilo que é novo as pessoas não conhecem. Então você utiliza de diversos aspectos como esse para que as pessoas entendam. Né? É mais ou menos aquilo que a gente via, principalmente nos primeiros smartphones, os desenhos dos botões que pareciam um botão
antigo, né? Tipo, pô, mas porque é uma tela, pode ser qualquer coisa, mas você precisa, né, mostrar para as pessoas aquilo. Isso é utilizado na parte de design em diversos contextos, em diversos âmbitos, assim, funciona muito bem em âmbitos de segurança, aquelas coisas de botão de emergência e tudo mais, questões envolvidas à segurança, isso é fundamental, mas isso se trabalha em diversos aspectos visuais, agradáveis, etc. Uhum. Muito bom. A questão da flexibilidade, isso que você está falando, que está muito associado a encontrar caminhos diferentes, que é onde a resiliência e a criatividade se encontram. O pensamento divergente, que é a base da flexibilidade cognitiva, tem a ver com isso, com a nossa capacidade de enxergar alternativas, enxergar possibilidades, rever rotas, recalcular rotas também. Então, isso pode nos ajudar a aumentar tanto a capacidade de resiliência quanto a nossa criatividade. Então, é interessante que as pessoas tentem pensar por aí para tentar desapegar do que se tinha e daquilo que não vai ter mais. E que a gente pode sim ter mudanças daqui para frente que podem ser positivas. Hoje, por exemplo, nós ouvimos a notícia de que aumentaram o número de vagas de emprego no Brasil. Foi o melhor fevereiro em 30 anos em termos de vagas de emprego no país. Então, coisas positivas elas vão acontecendo no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo e caminhos vão se criando. E aí entra toda aquela ideia do poeta espanhol, que eu não lembro o nome dele, que é Antônio alguma coisa, não vou inventar agora, mas ele diz: caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar. Então, isso tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, com o momento que nós estamos vivendo, da gente ter uma disposição em construir essas alternativas juntos, construir as novas possibilidades juntos. Então, quando a gente vê que, por exemplo, todos nós temos que nos cuidar para que novas variantes não aconteçam. Então, semana passada, os americanos estavam olhando para o Brasil e preocupados que possam surgir novas variantes no Brasil. É uma situação em que o mundo inteiro tem que se ajudar, o mundo inteiro precisa colaborar. E o mundo inteiro vai precisar ter essa flexibilidade para encontrar caminhos juntos. Então, existem possibilidades que são positivas a partir disso que a gente está vivendo, e a gente pode, sim, coletivamente sair transformado para melhor. Isto não exclui aquilo que a gente falou antes, de que não vai haver sofrimento no nosso dia a dia, que não haverão as dificuldades do nosso dia a dia. Mas a gente tem, sim, essas possibilidades, e começam a vir notícias mais positivas, transformações que estão vindo decorrentes de toda essa crise. Verdade. Você falou de algo que é um dos pilares, né, da criatividade, que é a colaboração. Então, esse processo colaborativo, e aí é muito importante a gente pensar também na nossa humildade também, de expor as dificuldades e de pedir ajuda quando necessário, né, de colocar e fazer com que outras pessoas ouçam também sobre as nossas histórias, nossas situações, nossos projetos, e através de outras pessoas a gente tem alguma ideia nova, algum insight, alguma ajuda. Então, é um momento da gente exercer a resiliência junto com a humildade também, de mostrar que todos nós estamos nesse barco e ninguém se salva sozinho, né? E que todo mundo pode colaborar de alguma maneira. E a criatividade tem como essência esse processo de colaboração. Ninguém cria nada sozinho, né? Então, é muito importante também aliar essa colaboração nesse processo para a gente enfrentar as dificuldades e nos sentir um pouco mais fortes com a ajuda de outras pessoas também. Uma coisa que eu sempre lembro e acho importante de trazer é quando a gente está falando
desenvolver criatividade, ser resiliente, ser flexível, enfim, várias coisas que a gente sabe e entende que podem ser úteis, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar. Mas junto com isso pode vir as pessoas, algumas pessoas, uma certa pressão, uma certa sensação de exigência. Meu Deus, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser criativo, mas se eu não conseguir ser isso ou aquilo outro, como é que eu faço? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, existe uma, digamos assim, uma condição para ajudar em tudo isso, que é a pessoa procurar uma forma de reduzir um pouco a sua ativação emocional, ou seja, ela conseguir lidar ou enxergar ou aceitar as situações com um pouco mais de tranquilidade e, principalmente, autoaceitação em relação ao que ela se cobra, o que ela tem que fazer. Então, toda vez que a gente se deparar com esse verbo, com essas palavras que denotam exigência, do tipo, a coisa tem que ser assim, eu tenho que, eu devo, as pessoas têm que. Essa parte é uma parte, digamos assim, é uma areia movediça, porque isso é uma armadilha muito, muito ruim. Porque quando a gente está com esse tipo de pensamento, a gente está entrando no que a gente chama das umas crenças irracionais, ou seja, a gente parte do princípio que as coisas têm que, e as coisas não funcionam assim. Então, isso trazendo um olhar para a gente diminui um pouco essas autoexigências de que as coisas, de que eu tenho que ser assim, tenho que ser assado. Não. É bom, seria legal eu poder ser assim e eu vou caminhar para ser assim, mas sem essa exigência. E da mesma forma, ela pode ter essa visão em relação às outras pessoas e à vida em si. Porque nós temos 3 níveis que a gente pode, digamos assim, vivenciar essa exigência, né? O nível pessoal, da autoexigência, a exigência com o outro, como que a gente acha que o outro tem que ser. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a expectativa que a gente tem sobre os outros, a exigência, e também sobre a vida, do tipo, a vida é injusta, a vida não deveria me colocar nessa situação. Então, toda vez que a gente está nesse nível de exigência, a gente está não está digamos assim, num domínio, num momento que não vai nos levar à frente. Ao contrário, vai estar nos jogando numa... A imagem que me veio foi isso, areia movediça, vai nos jogar numa coisa que a gente não vai conseguir se mexer direito. Então, muita atenção nessa questão das exigências. E principalmente... a gente tem que estabelecer os limites, né? Sim. Isso, tem a ver com isso também. Entender esses limites e respeitar esses limites, porque a gente precisa entender o valor dos pequenos progressos também, né? Eu sempre digo, um passo gera movimento e energia para um próximo passo. Então, se você consegue levantar da cama e tentar, e trabalhar, e fazer o que tem que ser feito, você já está sendo resiliente. O não resiliente é aquele que desistiu de tudo, já não levanta mais. Ele não quer mais saber, não tem mais energia para a vida, não tem perspectiva do futuro, não tem sonhos, não tem nada que possa movê-lo, não existe um combustível para movê-lo à frente. Então, se você consegue levantar da cama para fazer o mínimo, os pequenos avanços e pequenas vitórias do dia a dia precisam ser valorizadas, porque isso já treina a nossa mente para cada dia mais a gente superar um desafio um pouco maior, né? Então, a gente precisa trabalhar com pequenas metas para que a gente possa ativar esse sistema de recompensas e acessar esse sistema de recompensas do nosso cérebro com uma frequência maior. Porque se a gente pensa em recompensa como sendo grandes desafios, como sendo grandes vitórias no nosso dia a dia, a gente pode se frustrar. Mas são os pequenos avanços, né? São as pequenas vitórias do dia a dia que a gente precisa valorizar, comemorar e continuar prosseguindo, porque é isso que nos mantém em constante movimento, em progresso. E sem a sensação do progresso, a gente tem uma grande perda de energia vital. Se eu sinto que eu não estou progredindo, eu sinto como se eu estivesse definhando, morrendo. E não... A gente tem essa necessidade intrínseca, né, de crescimento, de desenvolvimento. Então, se eu sinto que eu não produzo mais, eu não me desenvolvo mais, eu perco esse senso de
satisfação com a vida. Então, é necessário a gente se colocar em movimentos, mesmo que sejam pequenos movimentos. Eu acho isso bem importante, porque as pessoas às vezes colocam isso para a gente no nosso trabalho, do tipo, eu sinto que eu estou estagnada, que a vida não está andando, que está tudo trancado. E as pessoas têm essa sensação porque, por não sair de casa, por não ter contatos com outras pessoas, a sensação de não estar aprendendo, de não estar vivendo, ela é muito forte. Então, a gente sempre sugere dentro disso que as pessoas leiam. A leitura, ela tem um papel incrível nesse momento para fomentar a nossa resiliência e aí também a nossa criatividade. Então, a gente sempre sugere para ler algo diferente daquela que é a sua área, algo novo. Porque aí no momento que a pessoa lê e ela aprende uma ideia nova, aprende uma ideia diferente, e é interessante que seja um livro, porque muitas vezes nas leituras de internet, de sites, as pessoas fazem leituras superficiais e não param para pensar o que aquilo ali está representando para elas. Então, quando elas escolhem um livro para ler algo diferente daquilo que elas vêm lendo ou fazendo, dá essa ideia de estou aprendendo algo. E no momento de que eu estou aprendendo algo, dá a sensação de estou enfrentando essa situação de uma forma diferente, criativa. E aí aumenta esse fôlego. E é uma estratégia muito simples, muito barata, que as pessoas muitas vezes não reconhecem o quanto tem a leitura tem um papel muito importante na resiliência. Só complementando o que a Simone está trazendo, a questão da leitura, e para reforçar que por que seria melhor ou indicado uma leitura de um livro físico, livro papel, livro que a gente possa manusear, que a gente possa... Porque ele vai envolver muito mais os nossos sentidos, vai também exigir que a gente, digamos assim, a gente vai estar treinando a capacidade de atenção, de reflexão, porque a gente vai poder ler, daqui a pouco vai poder pensar um pouquinho sobre isso, seguir um pouco mais, diferentemente, por exemplo, que a gente está muito acostumado hoje em dia, eu vou ali no Kindle, vou pegar um livro digital, vou ler, só que o meio digital, dependendo de onde que a gente está, ele vai ter interferências. Eu vou estar, por exemplo, se eu vou ler no celular, no tablet ou em algum outro lugar, vai ter outras coisas ali concorrendo com essa minha atividade. Enquanto se eu pegar um livro e ficar no meu cantinho específico, vou sentar nesse momento, que nem a gente está falando na outra live, a gente falou muito da questão de saborear, né? Vamos saborear esse momento, vou me dedicar aqui a curtir essa leitura, seja ela qual for. Quando a gente faz isso num meio que, digamos assim, nos afasta um pouco dessa coisa toda midiática digital, também a gente está dando um tempinho para, digamos assim, para nós, para essa essência que a gente tem de poder prestar atenção, refletir, ler. Então, esse exercício num livro físico, ele potencializa ainda mais o que a Simone estava trazendo, né? E falando já agora nessa questão de estratégias, né, de tipo, que coisas que a gente pode fazer que beneficiam, né? A Simone falou um pouco da questão da leitura como ativador do sistema de recompensa, né? Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Se vocês puderem falar aqui para a gente, se vocês estão ouvindo o Hector. O áudio deles para a gente parou aqui. Engraçado que a gente não está escutando vocês quase nada. É como se ficasse bem. Vocês não estão nos ouvindo? Ficou muito baixo. A gente não está conseguindo te ouvir mais. Como que está aí para o pessoal que está assistindo? Vocês estão ouvindo ele normalmente? Ou é um problema aqui só para a gente? Alguém pode sinalizar para nos ajudar aqui, por Helena, favor? Vamos sair então de novo, porque a gente não está escutando nada também. A gente sai... Não está funcionando. Como está para vocês aí, pessoal? Vocês estão ouvindo o Hector? Normalmente, falhou o áudio para ele. Como está? Áudio normal. Olha só. Que coisa. É só para a gente aqui agora. Então é só para a gente, provavelmente. Tá bom. Então falhou aqui para a gente. Pode continuar. Se o pessoal está ouvindo, tudo bem. A gente está cada vez escutando vocês mais baixo.
A Então gente vai tentar sair, entrar de novo, para ver se... sai de uma vez, não estou Tá? certo. Pra gente você dá até para ouvir, mas está bem baixinho, bem Será que baixinho. se vocês tentassem sair e entrar de novo, será que muda alguma coisa? Isso aí. Talvez dê certo, pessoal. Vamos tentar. talvez. Obrigada aí pelo retorno de vocês. Talvez foi uma coisa aqui do próprio Insta, né? O Insta tem umas instabilidades, acontece, né? Mas a gente está aqui com um papo muito interessante com o Hector e a Simone, falando sobre criatividade, sobre resiliência, sobre enfrentar esse momento com criatividade, enfrentar esse momento aí com algumas competências emocionais que a gente tem que desenvolver, né, para realmente lidar de uma maneira mais leve com todos esses problemas. Vamos ver se agora volta ao normal, se melhora. Às vezes dá certo. Vou botar eles aqui de Enquanto volta. isso, se vocês quiserem convidando os amigos para aproveitarem esse finalzinho da live, vai ser bem especial. Oi? Voltamos. Oi! Olá. Olha só, Sabe o que foi... Para a gente tá baixinho. Vocês estão escutando a gente normal? Agora melhor, mas antes cada vez estava mais baixo, mas a gente estava quase não conseguindo ouvir nada. Vocês, para a gente, está bem baixinho, mas dá para a gente ouvir sim. Que coisa estranha, acho que estão fazendo. O Insta está nos sacaneando aí na coisa do áudio. Eu estava colocando a questão. Interromper vocês. Eu estava colocando a questão, a gente estava falando de estratégia, né, da leitura do livro físico, que pode ser uma coisa bem complementar, bem interessante. E eu também estava vendo a questão da música. A música, ela tem um papel dentro do nosso cérebro. Ela, digamos assim, o sistema onde é processado, onde entra a questão da música, os sinais, ela é muito próxima do sistema de recompensa do cérebro, e por isso ela tem naturalmente digamos assim, é algo inato, natural, que a gente goste de música. Claro que estilos e diferentes, enfim, tipo de música é mais do gosto de cada pessoa, mas a música, a melodia, os instrumentos, os ritmos, eles são naturalmente agradáveis ou nos beneficiam, né? Então, existe toda uma... assim como a leitura, a gente poderia promover momentos de, bom, o que eu posso fazer para tentar me reequilibrar no meu dia a dia para não acumular o estresse ou coisa assim. Então, a gente sempre indica a questão da... Né? Isso, da gente praticar um pouco de respiração, de meditação, mas também pegar e, bom, eu vou acessar meu playlist, minhas músicas que eu gosto mais, vou colocar para escutar enquanto faço, sei lá, outra coisa, ou mesmo porque eu quero escutar aquele tipo de música, para dar esse tempo, essa forma, digamos assim, ativar um pouco o nosso sistema de recompensa, para a gente equilibrar um pouco essa sobrecarga de estímulos negativos, de estresse, que acabam gerando muito cortisol, muito ativando no sistema de estresse. Então, a música poderia ser uma forma bem interessante da gente resgatar um pouquinho esse sistema de recompensa e ativar um pouco mais o nosso prazer, enfim, e o resto que vem junto, né? A música ajuda bastante. A gente aqui utiliza muito desse recurso. Então, a gente trabalha ouvindo música animada, porque a gente sabe que tem um potencial, de fato, de mudar o nosso estado mental e é imediato, como o Hector bem disse, né? Esses circuitos sensoriais, auditivos, eles se conectam, se comunicam rapidamente com os circuitos de recompensa do nosso cérebro, então a gente tem essa sensação de prazer, e a música é um recurso. Além disso, desenhar também, independente se você desenha bem ou não, se você tem uma técnica para desenhar ou não, o fato de você se dispor a desenhar do seu jeito mesmo, com os recursos que você tem, isso também tem um efeito positivo no cérebro. Ajudar outras pessoas tem um efeito que é praticamente curativo, né? Então, se você se dispõe a ajudar, a se envolver numa causa social, se você realmente tem aí essa intenção e colocar esse propósito bem definido de ajudar outras pessoas, fazer campanhas, seja como for o jeito que você encontra,
isso tem aí um efeito no cérebro que também é desencadeador de vários neurotransmissores benéficos, fortalecedores para o seu sistema imunológico. A gente sabe que isso pode ajudar bastante. Inclusive escrever, porque a gente estava falando de ler livros, a gente desaprendeu, está meio que mal acostumado com todos os recursos digitais, mas alguns estudos mostram que quando você escreve, realmente escreve com lápis e papel, em vez de escrever no computador, num tablet, você tem 25 a 30% de maior retenção dessas informações, por exemplo, na sua memória. Você tem ali uma atividade manual que ajuda também a você se distrair, a ter uma certa sensação de relaxamento. Então, a gente desaprendeu um pouco dessas habilidades manuais, né? Por conta de todas E também tem assim, né, a escrita, que eu estava esperando para poder complementar a ideia da leitura e da escrita. A escrita, ela tem esse papel importante, porque que nem se fala assim, um papel aceita tudo. Então, a pessoa escrevendo, por exemplo, sobre as emoções dela, ela vai poder reciclar essas emoções sem se sentir julgada ou avaliada por ninguém. Então, o ideal é fazer esse exercício de poder escrever sem se criticar, sem pensar, simplesmente expressar o que está sentindo. Então, a gente já está tendo agora, depois de um ano de pandemia, muitos relatos, muitos livros, pessoas que estão escrevendo sobre as suas experiências, nesse sentido mesmo de como uma estratégia para suportar essa dor e se transformar ainda para melhor em relação a essa dor. Porque a escrita, ela tem também essa possibilidade. E ela tem, assim como a leitura, a gente pode, por exemplo, ler uma história de alguém e se identificar com essa história de como ela superou, como, por exemplo, a gente tem alguns relatos da Segunda Guerra Mundial, e aí tem a ver com a empatia e os neurônios espelho, da gente enxergar o que o outro está superando, o que o outro já superou e que eu também posso. Então, a leitura, ela pode ajudar nisso. E a escrita, no momento que eu vou organizar e que eu escrevo, mesmo que eu não tenha uma preocupação em organizar, escrever bonito, eu vou acabar organizando as minhas ideias, as minhas emoções. E um dos grandes empecilhos para que as pessoas possam ser tanto criativas quanto resilientes é elas terem medo de sentir. Tem medo de sentir medo, né? Tem medo de perder alguém e não olha para isso. Então, o medo das emoções faz com que as pessoas não sejam resilientes ou criativas. Essa repressão, o não olhar para as suas necessidades emocionais, elas podem trazer esse tipo de dificuldade, que pode ser resolvida ou melhorada a partir da escrita. E o que você colocou da solidariedade, de ajudar alguém, ela também tem a ver com o lado dos os neurônios espelho, que chegou o cachorro aqui agora, o Dalai Lama chama de egoísmo altruísta, que é no momento que você está ajudando outra pessoa, você também se ajuda, em função também dessa identificação, daquilo que se chama de humanidade compartilhada, que a tua dor também é a minha dor. E cuidar dos animais também causa maior bem-estar, está comprovado, né? Sim. Essa relação também é muito benéfica, a gente já sabe que inclusive aumenta a imunidade. Sabe que, só para reforçar o que a Simone falou da questão da escrita, eu sempre gosto de separar essas duas visões dela, os benefícios que ela tem, tanto na questão de, tipo, eu poder descarregar um pouco, despreocupar minha mente, colocar no papel, é uma forma de descarregar, de despreocupar, mas também ela ajuda nessa desocupação da mente, despreocupação, ela ajuda a me enxergar a situação mais de fora. Quando eu coloco no papel, eu tiro um pouco de tudo, vamos supor, se a pessoa fica só com a questão mental, tentando resolver tudo na cabeça, é muita coisa, tem momentos que é tanta coisa que a pessoa não tem condições de gerenciar tudo isso. Então, quando a gente coloca no papel, acaba sendo, por um lado, pode ter um efeito terapêutico, ter o efeito terapêutico de descarregar, de colocar emoção, que a Simone falou, mas também tem o efeito de
colocar e organizar as ideias, como ela disse, de uma forma que tira da nossa cabeça e coloca no papel. Só esse movimento já faz com que a gente, enxergue de uma outra maneira. Então, a gente sempre indica. A gente sempre indica a escrita, a leitura e a escrita. Informações, a gente nem consegue dormir. Exatamente. Então, tanto a leitura como a escrita são... Então, essas duas atividades são umas ferramentas muito valiosas para poder ter essa resiliência, ter essa flexibilidade e digamos assim, uma autorregulação emocional um pouco melhor, né? Porque a gente precisa dar essas quebras nessa coisa toda, né? Para não acumular o estresse. Porque a gente vive numa situação que cada dia é um enfrentamento, é uma coisa nova, ou sempre da mesma coisa, mas vai acumulando. Se a gente não tiver nenhuma estratégia regular, diária, para a gente dar uma quebra nisso, seja qual for, leitura, escrita, música, meditação, é difícil lidar com essa sobrecarga, né? É um momento de desenvolver algum hobby, né? Aprender coisas novas. Eu vejo que o Stefano gosta de pintar miniaturas, isso ajuda bastante, não é? Para você, o hobby é uma ferramenta de gestão das emoções. Conta para o pessoal como que é. Eu acho que ajuda bastante a relaxar a mente, controlar a ansiedade. A Helena me fala que eu sou ansioso, nunca soube disso, porque eu acho que eu tomo nota de ansiedade sem mesmo saber que eu já era ansioso. Mas eu acho que, como você fala, né, a Simone falou de escrever o livro, eu acho que assim, a questão de você fazer algo é muito bom, no sentido de construir algo. Eu me sinto muito bem assim. Para mim, eu gosto muito de ter o senso de conclusão, né? De fazer coisas físicas para mim, ou até digitais, depois transformar físicas, eu gosto muito. Então, isso me ajuda muito. Fazer algo, construir. Tá aqui na mão, eu fiz isso. Entendeu? Usar isso como passatempo, para mim, ajuda bastante. Né? Mesmo que seja algo que explore ali habilidades artísticas, mas me ajuda também nesse lado. Aprimorar a criatividade, desenvolver um pouco a parte artística mesmo que eu gosto, que me interessa, mas é um caminho para a construção de algo. Então, eu tenho esse perfil muito de construtor, né? Eu gosto de construir coisas. Então, eu acho que é uma das coisas que me ajuda muito nesse processo, tanto na parte da intensidade, quanto na resiliência, de você, né, ter um pouco de flexibilidade ali, né, fazer as coisas diferentes depois, voltar a ter, olha, esse tempo eu fiz isso daqui. Parece que o áudio está falhando de novo, talvez uma instabilidade aqui no Instagram, algo assim. Então, a minha sugestão é que a gente encerre a live por aqui, porque a gente está com muita dificuldade de ouvir vocês também. Nós também. Quer uma live para o pessoal sem essa qualidade. E aí a gente volta, quem sabe, falando mais sobre isso na próxima terça. A gente acrescenta ainda essas informações, pode ser? Sim. Tá bom, então, pessoal, a gente espera vocês aqui de volta na terça-feira que vem, às 7 horas, se Deus quiser. Então, apareçam por aqui, convidem os amigos. E obrigada, Hector e Simone, de novo, pela contribuição tão rica de sempre. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. boa noite. Fiquem com Tchau. Deus, se cuidem. Até mais. Tchau.